Bom dia, igreja. Todos bem? Não estava combinado com o Ícaro da gente chorar nos louvores hoje da manhã. Eu queria trazer uma palavra sobre medo, mas é uma palavra com ênfase na alegria. Aí eu chego aqui e choro, aí dá vontade de já se encaminhar por essa trilha que se desenhou, já mandar trazer uma caixa de lenços para todos e juntos a gente se abraçar, chorar e continuar ministrando sobre isso, ainda que sobre medo, e seguimos por esse caminho. Vamos orar? Senhor Deus, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa é uma palavra que o Senhor vem ministrando ao meu coração há um tempo. Só o Senhor sabe das batalhas em que cada um aqui tem travado, caminhado, avançado, em alguns momentos até perdido, mas nós não desistimos, Pai. Então, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo use a minha vida agora poderosamente para trazer uma palavra, e que essa palavra gere transformações aos corações, Pai. Nós queremos declarar a liberdade, Pai, nesse lugar. Nós queremos declarar que a palavra do Senhor aqui é pregada e ela frutifica, Senhor. Frutifica não para a honra e glória de homens, mas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, porque o Senhor é digno. Então, em nome de Jesus, nos traz, Pai, o senso de urgência que nós precisamos, entender a Sua palavra e aplicar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Domingo é dia da gente vir e cultuar ao Senhor. E muitas vezes a gente, daí de baixo, porque eu também faço parte do mesmo grupo em que vocês aí estão, sentamos e recebemos as orientações da palavra, da boca de pastores, líderes, pregadores do Evangelho, algumas vezes convidados. E nós somos muito rápidos em tirar fotografias disso. Só que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender que aquilo que nós vemos durante 40 minutos, 1 hora, meia hora, depende de quem vai estar pregando. Desculpa, às vezes dá uma travadinha assim, é porque eu estou lutando contra uma tosse. E às vezes dá uma travada. Então a gente tem essa facilidade de tirar esse retrato, mas a gente se esquece de que quando nós subimos aqui para pregar, existe uma vida ao longo da semana, ao longo de um mês, ou ao longo do tempo em que nos é comunicado que nós vamos pregar, de uma escala que é estabelecida. E muitas coisas acontecem nesse inteirinho. Existe uma vida, existe uma família, existem circunstâncias, existem problemas, existem alegrias, e a vida vai se transcorrendo. Só que nós sentamos e queremos receber. Muitas vezes nós achamos que o retrato daquilo que é falado é somente aquilo que é exposto aqui. Mas existe um processo, existe o trabalhar do Espírito Santo, existe buscar em oração o tema, os textos. Muitas vezes Deus dá a mensagem, mas Ele não dá o contexto, a maneira como Ele quer montar. E aí nós precisamos buscá-lo com intensidade, em oração. Nós precisamos muitas vezes esperar acontecerem coisas na nossa semana para a gente entender e falar: agora eu entendo com clareza o que Deus quer falar. Temos o jejum proposto e isso afeta a maneira como nós vamos ministrar, porque é um Espírito só. O Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar a vida de cada um de vocês que aqui está, de acordo com a mensagem que Ele tem. Nós costumamos orar aqui para quando nós pregarmos, que o Espírito Santo fale como em línguas, para que cada um entenda segundo a sua necessidade, segundo aquilo que está passando, porque uma mensagem que eu posso até intitular como de encorajamento, se você estiver num momento onde você está muito alegre porque coisas boas estão acontecendo na sua vida, ela pode servir como uma mensagem de perseverança. Nem sempre o título que eu dou, a ênfase que eu procuro buscar, porque o Espírito Santo está ministrando na minha vida, é a maneira como você vai entender. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele opera de maneiras diferentes na vida de cada um de vocês.
Não dá para a gente criar um padrão, encaixotá-lo ou dizer para ele que ele deve fazer dessa forma e ignorar a outra forma. Como eu disse, a mensagem que eu recebi é para trazer uma palavra sobre o medo, mas não no sentido onde nós vamos nos paralisar, chorar. O intuito que eu recebi era uma palavra de incentivo e de alegria, pela maneira como nós vencemos as tribulações, como nós passamos por algumas coisas na nossa vida, e nós devemos nos alegrar, porque muitas vezes é muito mais fácil, a maioria do tempo, a gente ficar naquela posição de, meu Deus, sabe? De medo mesmo. Quando você pensa em medo, você não pensa em, você pensa em, o que eu vou passar agora? Então, para a gente começar essa ministração, lá em Provérbios 1:7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a palavra que nós vamos falar aqui hoje, ela foi orada, ela foi buscada, com o intuito de abençoar a sua vida. Porque o medo, ele tem se tornado muito presente nesse último século em que a gente tem visto. Medo de todas as coisas. A internet ajuda a divulgar isso. O medo da ausência de aceitação, o medo de não se encaixar, o medo de não ser aceito, o medo de não vencer, o medo de não prosperar, o medo de permanecer nas derrotas, o medo de estar sozinho, ou o medo de estar mal acompanhado. O medo tem estado muito presente em todos os sentidos da nossa vida, e a mentira também. E eu quero escolher a figura de Moisés para falar sobre o medo. Eu combinei com o Ícaro um louvor no final dessa ministração, e é impressionante como todas as vezes, se você for pegar, todas as vezes não, muitas vezes, quando a gente começa a pensar em medo, em louvores que falam sobre o medo, é muito presente a figura de Moisés. Porque Moisés, ele foi um cara que teve medo e ele não teve receio de assumir isso. Diante do chamado, diante do que Deus o convida a fazer parte, ele se mostra temerário, ele se mostra incapaz. Ele fala, não sou digno disso, não tenho capacidade. Eu vou fazer isso? Não consigo. Então ele, escolhido por Deus, lá em Êxodo 3, enquanto pastoreava as ovelhas, o gado do seu sogro, diante do Monte Horebe, ele vê a sarça queimando e é convidado por Deus. Tem medo de estar na presença de Deus, porém, ele é convocado. E a primeira coisa que acontece com Moisés é o senso de inadequação. Por que eu? Manda outra pessoa. Em breve a gente vai passar por um período eleitoral, né? Se a gente pudesse chamar Moisés, ele seria o candidato inadequado, ou o candidato resistente. Porque em primeiro lugar ele fala, Senhor, quem sou eu para fazer isso? E o Senhor vai dizer, na verdade você não é ninguém, mas eu vou com você. Num segundo momento ele vai dizer, mas Senhor, o que eu vou responder quando me perguntarem? E Deus fala para ele, diga-lhes que o eu sou te enviou. O Deus que ouviu o clamor desse povo que está sendo opresso no Egito, aquele que é capaz de libertá-los, a resposta da oração e do clamor deles que te enviou. Num terceiro momento, ele vai dizer, Senhor, ninguém vai me dar ouvidos, eu não tenho essa capacidade. E Deus vai dizer para ele, execute milagres. Não vai ser você, mas eu vou dar meios, instrumentos para que o povo te ouça, enquanto você vai estar lá obedecendo e cumprindo aquilo que eu te enviei a fazer. Num próximo momento ele vai falar, Senhor, mas eu não sei falar. Aí o próprio Deus vai falar, mas eu criei a sua boca e eu vou te ensinar. E quando a gente acha que já acabou, porque já está cansativo e chato, né, ficar lendo tudo isso, ele vai falar, Senhor, manda outro. Sabe aquela negociação que você fala, onde você quer jantar, meu amor? Não quero sair hoje. Não, mas o que você gostaria de comer? Uma massa,
uma carne. Não, acho que uma massa é legal. Tá. Tá calor, vamos lá. Ah, você acha que essa roupa tá boa? Tem toda essa negociação, ela chega no final e fala, mas eu acho que eu não quero ir. Aí você fala, meu Deus do céu, mas de novo. Então esse candidato aqui, esse candidato inadequado, esse candidato que não estava entendendo para o que Deus estava o chamando, no final ele ainda diz, Senhor, eu sei que o Senhor vai estar comigo, o Senhor deu resposta para todos os problemas e empecilhos que eu te dei. Manda outro. Deus vai falar, não, agora chega. É você e você vai levar seu irmão junto com você. Se a gente parasse essa história agora, nesse momento, e eu fosse contar o desenrolar ou os feitos que essa pessoa que eu acabei de descrever realizou, você ficaria com o pé atrás. Você fala, já começou desse jeito, não tem jeito de ficar bom isso. Porém, quando nós falamos de Moisés, nós já sabemos tudo que ele realizou. E muitas vezes a gente se esquece que o homem usado por Deus para realizar todos esses feitos foi tão falho, se mostrou tão vulnerável no dia em que foi convocado para realizar isso. Talvez não, com certeza Moisés nem sabia da complexidade, da dimensão das coisas que ele iria realizar. E sem saber o que ele iria realizar, ainda assim ele fala, Senhor, manda outro, eu não tenho capacidade para isso. Eu acho que o Senhor errou aí na convocação, o Senhor está confundindo, tem outra pessoa. Mas Deus não erra, irmãos. Aquilo que Ele te chamou para fazer, é você que precisa fazer. Então não existe outra pessoa melhor para a gente usar como inspiração para falar sobre esse tema do medo do que Moisés. Porque ele não escondeu de Deus o medo dele de realizar a obra que Deus o convocou para fazer. Só que agora é muito fácil a gente olhar para esses feitos incríveis e falar, meu Deus. Se você fizer a leitura atenta do livro de Êxodo, o começo de Êxodo ele é irritante por essa questão de Moisés. Por toda hora ele fica reticente em obedecer, em avançar. Parece que ele não se apropria do chamado e da missão que Deus deu para ele. Só que a hora que você avança na história, você começa a perceber que ele vai ganhando autoridade. Você começa a perceber que esse medo, essa dúvida, essa insegurança começa a dar lugar a um posicionamento, a uma autoridade, a uma unção. Ele encorpa nessa missão. Sabe, ele ganha corpo. Não, em dados momentos, ele se enche de uma autoconfiança e ele avança. E aí a história começa a ficar mais interessante. Só que em outros ele continua recuando, ele continua se mostrando indefeso. Não seria esse o processo do trabalhar de Deus nas nossas vidas? Não seria esse o forjar de Deus diante das circunstâncias, das adversidades, das vitórias? Porque para nós é muito claro ver os erros de Moisés, mas os acertos foram grandiosos. O que Moisés realizou, poucas pessoas realizaram. E os poucos que realizaram, talvez não realizaram na quantidade e nem na grandeza daquilo que Moisés realizou. Operou milagres na frente de líderes e do povo que ele foi libertar. Foi negociar diretamente com o faraó. Sendo ele o porta-voz da própria libertação do seu povo. Escolhido para dar voz a um clamor e à opressão desse povo no Egito. Ok. Ser o responsável por essa libertação já seria por si só um feito muito relevante e maravilhoso. Isso porque nós nem chegamos no ponto de dizer como isso foi feito. Então agora saindo de Êxodo 3, do momento dessa convocação, do momento dessa constatação, onde ele se considera inadequado, e a gente olha lá para o capítulo 13,
para o capítulo 14, nós vamos enxergar em Êxodo 14, 10, o exato momento que talvez seja o ápice do ministério de Moisés. O ápice para nós que lemos a história, mas eu não sei se o ápice para quem vive a história. Aqui na minha Bíblia vai dizer o seguinte, lá em 14:10, a partir do versículo 10, a travessia do mar. Ora, não é por atravessar o mar, pelo feito de passar pelo mar aberto, talvez o feito mais relevante de Moisés? Se não o mais relevante, o mais conhecido? E o que a passagem vai dizer? Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Esse ponto é muito engraçado para mim, porque sabe quando um pai instrui um filho a respeito de uma postura ou a maneira como ele deve se comportar em determinadas situações? Do capítulo 3 em que nós pulamos até o capítulo 14, tantas coisas aconteceram com Moisés. Os confrontos, os milagres que eu citei aqui, as pragas, toda a autoridade que ele ganhou, o corpo que ele ganhou, o quão íntimo de Deus ele poderia se dizer aqui, muito mais aqui do que no capítulo 3. E a gente vai ver que mesmo diante do mar, ele ainda olha aquela situação e vai dizer: não, mas o Senhor vai fazer. E é engraçado porque eu imagino Deus olhando do seu alto e sublime trono, lá das nuvens, assim, só olhando aquela situação, de camarote, e Moisés assim: calma, gente, Deus vai fazer. E Deus assim: mas por que você está clamando para mim? Eu já falei o que você tem que fazer. Eu vou fazer, você vai fazer. Eu já mandei você fazer. De tudo o que eu te capacitei, de tudo o que você já falou que você não tinha capacidade, e eu já te entreguei, das coisas e das ferramentas em que eu já te entreguei, você ainda quer que eu faça? Eu fico imaginando Deus falar: só falta você achar que eu vou descer aí e abrir o mar. Eu te dei tudo. O povo que agora estava reclamando, falando: você tirou a gente do deserto, você tirou a gente do Egito agora para morrer aqui. O que? Estava faltando túmulo lá? Irmãos, se depois de operar tudo o que ele operou, alguém fala assim comigo, o cajado é na cabeça. Vai se orientar. Por falta de túmulo lá, não, é um aqui agora, e pum! Alguém mais ousa falar assim, diante de tanta autoridade, e cajado que se transforma em cobra, e filho de faraó que morre, e sangue, e sapo, e grilo, e tantas coisas que vão acontecendo. Você sabe com quem você está falando? Toma essa autoridade, toma um pouquinho dessa autoridade, e Moisés, mesmo diante disso, ele fala: calma, ele vai fazer. E Deus fala assim: Moisés, eu não, vai você, eu já te capacitei. O medo continuava em Moisés, de maneira diferente, numa proporção diferente, porque as circunstâncias, ela era assustadora, mas Deus já havia capacitado ele para realizar, porque Deus nos capacita. Então, diante de todos esses feitos, de tantas coisas que acontecem,
nós não podemos nos esquecer de toda a história que ele vai viver com Deus. Por quê? Porque se Êxodo tem 40, 50 capítulos, 40, esse ainda está no 10º. E se você coloca a melhor parte do filme no começo, talvez você não consegue prender a atenção de quem está assistindo até o final. Só que a experiência ou o feito mais grandioso, mais famoso, talvez mais impressionante, que é o mar se abrir e o povo passar, ele se fechar, os egípcios morrerem, não se compara com o poder que Moisés provou na intimidade com Deus durante o deserto. Não se compara com o caminhar lado a lado. A gente começa a perceber a postura de Moisés mudando a partir do momento que ele passa por esse mar. Ao passar pelo mar, o capítulo 15 vai dizer que eles cantam, eles louvam de júbilo ao Senhor. Deus, na convocação de Moisés, no capítulo 3, apresenta para ele e fala assim: você vai libertar o meu povo. E esse povo vai habitar numa terra que emana leite e mel. Deus fala o que ele vai fazer e para onde esse povo vai. Mas ele não tinha revelado como ele iria fazer. Poderia ser num estalar de dedos, poderia ser correndo. Existiam outras rotas, existiam rotas mais rápidas do que passar pelo mar. Mas não. Deus queria demonstrar o seu poder, não porque ele precisa, porque ele queria mostrar para aquele povo que estava sendo resgatado quem era o Deus que estava resgatando eles. Irmãos, nós sabemos que o coração do povo questionador de chegar para Moisés e falar: escuta, agora a gente vai morrer aqui, continua sendo o mesmo coração, mesmo após cruzar o mar. Na pregação de Estevão, no Sinédrio, em Atos 7:39, ele vai dizer que por não obedecer a Moisés, por serem desobedientes, o coração daquele povo voltou ao Egito. E nós sabemos no desenrolar dessa história que esse povo não entrou no Egito, não desfrutou da resposta de oração que o próprio Deus trouxe como provisão. Não entrou na terra. Nem o próprio Moisés. Esse Moisés frágil, mas que operou feitos grandiosos, não entrou na terra. Pela sua infidelidade, porque feriu a rocha 2 vezes, se irou quando não deveria, não entrou. Não parece um pouco duro demais? O homem que libertou todos, que apontou, que prometeu a terra, que conduziu, que operou milagres, que tinha o seu rosto resplandecendo, que brilhava, que subia no monte, as pessoas tinham medo, olhavam tudo aquilo lá, olhavam a glória de Deus. Eu fico imaginando para que uma nação inteira não queira subir no monte, você imagina como aquele monte estava. Deveria ser assustador estar ali no pé daquele monte. Só Moisés estava lá. As orientações que Deus passa para ele sobre as leis, as tábuas, depois posteriormente a isso, sobre a arca da aliança, sobre as orientações da tenda, a tenda do encontro, a fumaça que entra na tenda. Olha a maneira como o povo assiste Moisés trazendo a presença de Deus para a terra. Uma presença gloriosa que trazia medo, espantava as pessoas. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Diante de tudo isso, o que mais era necessário para Deus fazer? Mais nada. Deus não precisava fazer mais nada. Já tinha libertado o seu povo. Já tinha trabalhado nos corações. Trazendo agora para a nossa vida, a gente olha para aquele povo, a gente fala: que ridículo, que ignorantes. Deus fez tantas coisas para aquele povo e mesmo assim eles não se arrependeram, não buscaram os caminhos do Senhor.
tantas orientações. E quando Moisés demora um pouco mais em buscar uma resposta de Deus, em entrar na presença de Deus, ainda convencem Arão a derreter o ouro e fazer bezerros para adorar outros tipos de deuses. Só que se a gente começa agora a tirar os olhos de Moisés e trazer para o contexto da nossa vida, nós começamos a perceber algumas semelhanças no primeiro momento, e a gente vê que a gente não é tão diferente desse povo. Porque nós temos saúde, nós temos uma cama para se deitar. Agora está calor, mas quando está frio nós temos uma coberta para nos cobrir e nos esquentar. Família, amigos, uma comunidade que nos cerca, e às vezes a gente reclama. Trazendo para o tema do medo, que eu gostaria de dar um foco essa manhã, nos esquecemos de todos os feitos que Deus faz na nossa vida quando nos deparamos com uma situação que nós não sabemos o que fazer. Quando as circunstâncias que nos cercam nos deixam aterrorizados, da mesma forma que o povo se aterrorizou quando esteve diante daquele mar. Só que eu gostaria nesta manhã de que cada um de nós olhasse para a sua vida e enxergasse essa situação de medo e mudasse a sua postura. Porque da mesma forma como Deus, na convocação de Moisés, Ele não fala como Ele iria realizar esse êxodo, essa libertação, esse livramento, o que seria melhor para nós passarmos por alguns tipos de problema na nossa vida, ainda que com medo, naquela posição de lamento, ou numa posição da gente se revestir de uma autoridade, de uma unção, sabendo de que Deus faz por nós. Então, na manhã de hoje, eu vou pedir para o pessoal do Ruá. Nós vamos ministrar um cântico aqui, com o intuito de, assim como Deus operou o como em abrir o mar, porque Ele poderia fazer de várias maneiras, eu gostaria de incentivar vocês, lembrar a todos vocês, de que independente dos problemas em que vocês passam na vida, existe sempre outra postura a se adotar quando nós vamos passar por esse mar. Porque no capítulo 14, quando Moisés usa o cajado, abre o mar e o povo passa, na sequência do capítulo 15, ele e a sua irmã louvam a Deus. E o povo celebra. Celebra porque aquele problema, aquela circunstância foi resolvida, e agora os meus olhos contemplam a vitória que Deus preparou para mim. Agora, não seria diferente, não seria mais proveitoso se o povo passasse celebrando ou com menos medo por esse mar? Dá um gosto de vitória diferente. Porque nos mostramos fracos, nos mostramos frágeis, porque nos esquecemos que é o Senhor que faz. Passamos pelo mar aterrorizados, achando que a morte que era para os egípcios muitas vezes vai recair sobre a nossa vida. Olhamos para o nosso coração, olhamos para os problemas, olhamos para as circunstâncias e nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. O que Ele já fez na nossa vida já seria motivo suficiente para a gente olhar para o problema e dizer assim: o mesmo Deus que já me livrou da morte é o Deus que me acompanha agora. Então, ainda que venha a morte sobre a minha vida, eu não vou me curvar diante dessa situação. De todas as vezes em que eu já tive falta de dinheiro, Deus sempre proveu. Não vai ser um mês, 2 meses ou um período a mais de sequidão ou de dificuldade que vai me fazer murmurar diante disso. Deus vai prover. Já enfrentei tantas dores de cabeça, já venci tantas vezes problemas de saúde, enfermidades. Não vai ser essa em que eu vou me prostrar diante dessa situação. Esta será diferente. Oro pela minha família, vejo que é difícil, o evangelho parece que não penetra,
Faz anos que eu estou ali orando, 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 pregando, pregando. E não vejo um motivo. Vou pregar um evangelho diferente, vou pregar agora o evangelho com a alegria da salvação. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que só o objetivo, o que fazer e para onde ir, parece que o como tem que ser feito de qualquer jeito, e não. Precisamos nos apropriar da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos, diante das dificuldades, de olhar o mar à nossa frente, lutar contra o natural que é, meu Deus do céu, e agora? E olhar e falar, o que será que Deus vai fazer? Porque Ele vai fazer. E agora, Pai? Subir aqui nesta manhã, diante de um espírito de quebrantamento, muitas vezes, pode ser para mim um medo e falar, Deus, será que toda essa mensagem que o Senhor me entregou é mesmo para trazer esse confronto sobre passarmos pelo medo com alegria? Ou o Senhor quer falar ao seu povo agora com quebrantamento e lágrimas, como já fez outras vezes? Só que enquanto eu ministrava aqui, com uma certa dificuldade de conectar os textos, eu senti o Espírito Santo dentro de mim dizer, é a alegria que eu quero. Porque o povo de Deus tem sucumbido diante das dificuldades, e tem murmurado e tem chorado, assim como Estevão, um pouco antes de ser apedrejado, disse, o coração desobediente já estava no Egito. Irmãos, a conversão nos liberta do Egito, mas a santificação tira o Egito de dentro de nós. E se a gente começa a olhar o que Deus faz através do livro de Êxodo, na vida do seu povo, confronta, traz a provisão, traz milagres, vence em batalhas. Moisés sobe, ora e as coisas começam a acontecer. Não tem motivo para isso. Por isso que tomarmos uma postura de alegria, de júbilo, de celebração é necessário, principalmente nos dias em que nós vivemos. Porque haverá momentos difíceis daqui para frente, em todas as áreas: política, econômica, saúde, perseguição. Enquanto nós estamos aqui, em algum lugar do mundo, numa igreja perseguida, tem irmãos que estão adorando, talvez numa postura mais alegre que nós, sabendo que se professarem a sua fé, do lugar onde eles estão, da boca para fora, dando um passo para fora na rua, podem morrer. E eles não se envergonham disso, por quê? Porque se envergonhar do Evangelho, por quê? Se ele é o poder de Deus para as nossas vidas. Se o viver é Cristo e o morrer é lucro, aonde está a nossa alegria e o nosso desfrute nesse processo? Ainda que nos façam de nós prisioneiros, aonde está a nossa liberdade de olhar aos céus e dizer, Senhor, é o Senhor que nos responde? Quando foi que os seus olhos estiveram tão fixos nos problemas em que você tem passado, que você se esquece que o próprio Deus é quem te ajuda e que te sustenta? Foi Ele que te concebeu. Foi Ele que te formou. E porque Ele te formou, você não tem mais o direito de ficar cabisbaixo. Porque nós somos seus servos, mas também somos seus filhos. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, nesse momento, olhe para o problema que passa pela sua mente agora, olhe para essa situação que talvez seja extremamente problemática e diga para ela, o meu Deus vai resolver essa situação. Ele vai me capacitar. Ah, mas eu não sei falar, eu que te criei. Mas eles não vão me ouvir, o eu sou te enviou. Mas eu não sou capaz, eu nunca disse que você precisava ser capaz, eu vou fazer. Então qual é o problema que nós temos mesmo? Qual é? Então agora, eu quero olhar para vocês e não mais ver uma feição de...
eu gostaria de convocar cada um de vocês a fechar os olhos agora. Olhar para essas situações que são problemáticas, que são difíceis, são sensíveis e que por tantas vezes nos fizeram chorar. Mas nesta manhã nós vamos nos alegrar diante do Senhor. Porque o como nós vamos vencer, o como nós vamos passar por esses problemas, vai ser de uma maneira completamente diferente. Não será com choro, não será com lamentação, não será com tristeza. Não, hoje não. Hoje será diferente. Hoje nós vamos antecipar o capítulo 15 de Êxodo e passar pelo mar, cantando e louvando a Deus, porque é Ele quem faz. Esse aleluia é muito murcho para quem crê que Deus vai fazer. Porque os problemas não são maiores do que o nosso Deus. Esse louvor vai dizer que o medo não vai nos parar. E que o grande eu sou comigo está. E mesmo que o mar esteja em frente, nós temos a certeza de que nós vamos passar. É um refrão simples. Eu pedi para o Ruá só ministrar esse refrão. Então, ainda que o mar esteja à nossa frente, e o mar é qualquer problema, irmãos, se aproprie dessa alegria. Todos nós aqui somos palito de fósforo dentro de uma caixa. Nós só precisamos de um para incendiar essa caixa. Então que em nome de Jesus se aproprie dessa alegria essa manhã. Chega de passar 200 vezes pelo mesmo problema, lamentando e chorando. Hoje não. Não é o Kleber Machado, mas hoje não. Hoje sim. É hoje que nós vamos rir desse problema, ainda que aos nossos olhos nada aconteça. É hoje que nós vamos olhar para os céus e falar: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio no Senhor. Então se coloque de pé. Se coloque de pé como quem vai cruzar esse mar. Coloque um sorriso no seu rosto e cante assim. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Cante isso com autoridade. O medo não vai me parar. Não. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza, eu tenho. O medo não vai me
sou mais escravo do medo, não, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Existem várias maneiras. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Pai. Existem várias maneiras de se fazer isso. A Bíblia vai dizer 360, 365 vezes: não temas. Não permita que o medo paralise a sua vida. Não permita que o medo impeça você de tentar. Em dados momentos vai ser mais difícil, claro, mas nessa manhã precisa ser diferente, para nós nos lembrarmos daquilo que Deus faz na nossa vida. Não vamos desmoronar na presença de Deus, a não ser que Ele mesmo nos quebre, a não ser que Ele mesmo faça de nós pó, porque a nossa postura será de resistência diante dos problemas. Não diremos para Deus quão grandes são os nossos problemas, diremos aos nossos problemas quão grande é o Deus a que nós servimos. É difícil, eu não quero dizer que é fácil. Às vezes é complicado colocar um sorriso no rosto enquanto nós vamos enfrentar algo complexo. Mas já é gratificante poder olhar alguns rostos aqui essa manhã e ver que o Espírito Santo de Deus falou aos corações. Nós podemos orar, nós fazemos momentos de oração aqui, impomos as nossas mãos, oramos, damos palavras de conhecimento, ministramos vidas e vamos orando, mas hoje vai ser diferente. Porque muito mais do que só também alguém orar, é necessário caminhar. É necessário avançar, porque também tem muitas pessoas que só querem receber a oração e ficar no mesmo lugar sem mudar nada. E é necessário caminhar com as próprias pernas. Cada um que cruzou o mar, cruzou com as próprias pernas. E você pode, irmão. Se o Deus que você serve está em você, é o mesmo Deus que está aqui no nosso meio, você pode desfrutar dessa alegria. De quem foi que tirou o direito seu de sorrir? Se foi Satanás, ele já está vencido debaixo dos pés do nosso Senhor. Então lembre-se, traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembre-se da palavra de Deus, se revista da palavra de Deus, mas se encha dessa coragem, dessa alegria, sabendo quem vai vencer os seus problemas, quem vai te instruir na resolução desses problemas. Problemas grandes, problemas menores. Então, mais uma vez, o medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. O meu Senhor comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti.
Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Vem com teu poder, faz o que eu querer. Tu tens o controle de mim. Faz o céu mover, faz o céu descer. Minha vida entregue a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque eu creio que pessoas verão soluções e provisões ao longo dessa semana. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que a partir disso pessoas serão mais ousadas em pregar o Teu Evangelho, Pai, em encarar dificuldades e problemas com uma postura diferente, Senhor. Senhor, ajuda-nos a mantermos a chama do nosso coração guardada com essa alegria, Pai. Ajuda-nos a enfrentarmos as dificuldades com esse espírito, Pai, com o Teu Espírito Santo, mas com um espírito de alegria, Pai, de júbilo, Senhor Deus. Não há depressão, não há doença, não há problema, não há processo. Nada pode tirar a sua paz, nem tem esse poder, irmão. Avance com essa alegria. Se aproprie dessa alegria do Senhor. Conheça o Deus que você serve e passe por esse mar. Vença as dificuldades da sua vida com o Deus que te toma pela mão e te garante que você é filho, em nome de Jesus. Amém? Quantos vão sair daqui mais revigorados? Chegou a hora de reagirmos com um sorriso no rosto. As lágrimas fazem parte, mas o sorriso também. Reforçando, temos então as inscrições lá atrás para esse período de jejum. Aí já é uma boa, faça jejum, passe um pouco de fome, bota um sorriso nesse rosto, pelo amor de Deus. Faça as inscrições lá. Quem vai fazer a inscrição para o acampamento, para o evento da intercessão, coloque seu nome lá atrás. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Cultive mesmo essa postura de como vencer por esses problemas. Que a paz, a consolação, a condução do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém.